Graças e paz, queridos, amados do Senhor. Hoje, quinta-feira, mais uma vez nós estamos aqui, nosso culto oficial, de ministração de louvor, da palavra, de unção, ministração de vida para a sua vida, para o seu coração, para a sua alma. Que você aí na sua casa, no seu lar, possa ser tocado também pela presença do Senhor, juntamente conosco. Eu, o apóstolo, estamos aqui para estar liberando para você uma palavra que possa ir de encontro ao seu coração. Nesses dias que nós estamos vivendo, já estamos vendo aí que os sinais de Deus, os sinais do cuidado de Deus sobre nossas vidas, sobre o Brasil, sobre a sua vida. E queremos dizer que estamos aqui com você durante todos esses tempos, esse momento, orando, ministrando a palavra, que o Senhor possa alcançar a sua vida aí onde você está. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo para iniciarmos esse momento de louvor. Deve você estar aí reunido com a sua família, com os seus familiares, filhos, pais, que nesse momento nós possamos estar adorando, entronizando o nome do Senhor Jesus, exaltando, porque acima de qualquer circunstância, qualquer situação, Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então feche seus olhos e ore juntamente comigo. Pai, em nome de Jesus, iniciamos, Senhor, esse momento de louvor, de adoração, de exaltação ao Teu santo nome, já agradecendo ao Senhor pelo cuidado, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor derrame o Teu sangue sobre nossas vidas, sobre Teus filhos que estão em suas casas, em seus lares, mas que de alguma forma estão sendo alcançados pela Tua palavra, pelo Teu poder, através também dessas gravações, desses vídeos. Pai, que o Senhor possa estar alcançando e abençoando os Teus filhos ali onde eles estão. Senhor, mas vem receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa exaltação. Toma, Senhor, em Tuas mãos, Pai. E separamos esse momento, esse tempo, para glorificarmos, para exaltarmos ao Teu santo nome, porque só o Senhor é digno e só o Senhor está acima de todas as coisas. Senhor, mas o nosso coração permanece firme no Senhor e grato a Ti. Pai amado, que o Senhor possa estar alcançando nossas vidas nesta hora e recebendo o nosso louvor para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Te convido a abrir os seus lábios juntamente comigo aí na sua casa, no seu lar, e adore ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque só Ele pertence toda a honra e toda a glória e todo o louvor.
ao Senhor dos Senhores, aquele que se assenta no alto e sublime trono. Só Ele é digno de honra, glória e louvor. Aí onde você está, na sua casa, nos seus lares, no seu quarto, sua sala, não sei onde você está, feche seus olhos, engrandeça e glorifique ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor nos fala, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E a palavra do Senhor é verdadeira, Ele não mente. A Bíblia fala que Ele não cuidará, a Bíblia fala que Ele tem cuidado. Em todo esse tempo, em todo tempo, em toda hora, Ele é bom e Ele tem cuidado de nós. Então exalte ao nome do Rei dos Reis, engrandeça, glorifique ao Rei dos Reis. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Amém, para sempre e todo sempre. Aleluia. Gostaria de convidar o apóstolo Raimundo. Nesse momento estará trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações, ao seu coração. Que essa palavra venha alimentar a sua alma. Possamos estar atentos e os nossos corações ser como terra fértil para receber a palavra, a semente do Senhor nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Marcos, pela participação sempre nesses momentos. Uma canção especial, uma canção boa, gostosa, né? E ao final, por favor, você retorne aí para mais um período aí de adoração. Graça e paz, queridos, graça e paz, queridas. Você que está em casa, ainda estamos nesse período de quarentena, apesar de muitos setores da economia já estarem funcionando. Ipatinga já tem muita coisa funcionando, muita coisa já se reaquecendo, se reanimando. É um bom sinal também. E tenho observado nas minhas poucas saídas, né, um pouco de organização nos bancos, nas lotéricas, nos comércios, né? A prefeitura já esteve até autuando aí algumas situações, mas no geral eu tenho observado muita obediência, né? E também dizer a você que as cadeiras estão vazias aqui, né? Nós estamos diante do auditório vazio, e a gente olha para cada cadeira, cada assento da igreja e tem a lembrança do seu rosto, da sua imagem, da sua pessoa, né? Como a gente convive há muito tempo com algumas pessoas aqui, eu já até sei onde algumas assentam, né? Algumas cadeiras cativas aqui, de algumas, eu já sei mais ou menos onde é que as pessoas se assentam, ou por família, né? Então eu quero registrar o nosso carinho, o nosso amor, o nosso apreço a você. Nós sentimos falta de vocês, desse convívio pessoal, olho no olho, né? Nós temos saudade de vocês são importantes para nós. Eu quero falar isso aqui em nome, né? Em meu nome, em nome da minha esposa, a apóstola Zenaide, em nome de toda a equipe de obreiros da igreja, né? Os bispos, pastores, pastoras, missionários, missionárias, toda a equipe aqui interna do Bom Retiro, nós temos todo um carinho por você. E nessa quinta-feira é o nosso culto oficial. É um culto de pregação da palavra, onde tem louvor, onde tem adoração. E ao final do culto nós oramos com as pessoas, né? Ungimos aqueles que porventura estejam com alguma enfermidade, ungimos com óleo, oramos por pessoas que têm algum problema familiar, financeiro. E não é diferente hoje. Ao final aqui dessa palavra, vamos orar por você. Então eu quero agora convidar você para a gente meditar num personagem bíblico, né? Eu costumo, com muita simplicidade, dizer que a Bíblia é o livro do Deus perfeito, porque Deus é perfeito, e o relacionamento desse Deus com os homens imperfeitos. Os homens são imperfeitos.
E por assim ser a Bíblia o livro do Deus perfeito, que se relaciona com os homens imperfeitos, a Bíblia em nenhum momento esconde os defeitos, os problemas, os pecados das pessoas. Todos os personagens bíblicos, a Bíblia não esconde os defeitos deles. O único personagem perfeito aqui na Bíblia, aquele que nunca pecou, é Jesus. Só Jesus é o personagem perfeito aqui nas Escrituras. Então eu quero chamar a atenção para um livro da Bíblia. Esse livro é 2 Samuel. 2 Samuel, nós vamos ler alguns versículos em dois textos, no capítulo 11 e no capítulo 12. Então eu não vou tomar como base aqui um texto sozinho, mas eu quero chamar a sua atenção que Davi, ele foi ungido rei de Israel. Ele é o herói que venceu o gigante Golias, ele é o herói que venceu muitas batalhas, acabou casando-se com a filha do rei Saul, né? Acabou todo o período de fuga por medo do sogro, não é? E aí por fim Davi assume o reinado, primeiro em Hebrom, onde ele fica 7 anos, e depois o restante ele fica em Jerusalém. Davi reina um total de 40 anos. E nesse caminho do reinado, Davi comete um pecado. Davi erra. Davi comete um erro gravíssimo. E eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 11 de 2 Samuel, no versículo 4, diz assim: Davi enviou mensageiros para trazer aquela mulher que ele viu, e deitou-se com ela, pois já estava purificada a sua imundícia, e depois ela voltou para sua casa. Aqui é um instante aqui, Davi contempla Batseba, manda buscá-la, deita com ela, e diz o texto no verso 5, que esta mulher engravidou, ela concebeu, ela ficou grávida. Enquanto isso, o marido dela, que era um soldado fiel, zeloso, estava no fronte de guerra. Então Davi mandou buscá-lo, já sabendo do problema, e trouxe Urias para perto dele, deu vinho a Urias, de alguma forma induziu Urias a ir para casa, deitar-se com a sua mulher, até para justificar a gravidez, mas por fim ele não conseguiu. Urias não deitou com a mulher, nem dormiu, nem na casa dela ele foi. Aí o que Davi fez? Davi manda uma carta para Joabe, comandante das tropas, lá no fronte de guerra. Diz o capítulo 11, no verso 14, que Davi escreveu uma carta para Joabe, e nessa carta ele dizia, agora já é o verso 15, coloca Urias na frente de batalha, na frente de guerra. E aí diz o texto, no verso 24, que um flecheiro atirou contra os servos, contra os soldados de Israel, lá do alto do muro, e morreram alguns servos do rei, dentre eles Urias, o heteu. Então você observa agora que Davi, além de adulterar, além dele ter agora um filho fora da presença de Deus, da vontade de Deus, ele agora cometeu um crime. Ele é o autor, ele é o mentor intelectual de um crime, de um assassinato, que é Urias. Tudo bem, você percebeu, e está aqui, aconteceu, pecou, errou, caiu, e aí ficou um tempo, né? Aproximadamente um ano, a coisa ficou amornada, né? Já que Urias morreu no campo de batalha, a viuvez de Batseba está notória, à vista, todo mundo está sabendo que ela é viúva, e por ser viúva, o rei tem total liberdade e direito de ter acesso a ela. Porém, diz o capítulo 12 de 2 Samuel, verso 1, que Deus enviou o profeta Natã até Davi. E ali, diz o texto, que Natã denunciou o pecado oculto de Davi. Se você ler comigo o verso 9 e o verso 10 de 2 Samuel 12, diz assim: porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o heteu, mataste a espada,
e a sua mulher tomar-te para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Então aqui está denunciado o pecado de Davi. Não ficou oculto. Ele achou que estava tudo oculto, né? E aí no versículo 10, o profeta continua dizendo: agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Então aqui está o profeta Natã denunciando publicamente o pecado de Davi. O adultério, o filho, fruto desse adultério já nasceu, e o crime, a morte do Urias. Dito isto, diante de Davi, o Natã acrescenta no verso 12 e no verso 13. 2 Samuel, capítulo 12, verso 12 e 13 diz assim: pois tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel à luz do sol. Aqui você tem o que Deus está dizendo para Davi: olha, o que você fez em oculto com a Batseba vai acontecer de público com as tuas concubinas. É o que aconteceu com Absalão, o seu filho. Se você acompanhar a leitura comigo, diz o texto 14: todavia, porquanto com efeito deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemam, o filho que te nasceu certamente morrerá. Certamente morrerá. A criança que nasceu, fruto desse pecado, Davi, ela vai morrer. A criança vai morrer. Você diz no final do versículo 13: você está perdoado, Davi, Deus te perdoou e você não vai morrer. Final do verso 13. Mas no final do verso 14 diz: a criança que nasceu certamente morrerá. O que é que acontece em seguida? Diz o verso 15: a criança, fruto daquele relacionamento, adoeceu gravemente. Então a criança adoeceu. Então Davi agora tem um problema dentro da sua casa. Está estabelecida uma crise. Uma criança doente. Diz o texto que a criança adoeceu gravemente. E aí diz o texto que a partir do momento que Davi percebeu a instalação dessa crise, dessa situação dentro de casa, ele tomou algumas providências. Eu acompanho com você aí o que diz o verso 16. Diz assim: Davi buscou a Deus. A criança está doente, o profeta falou que a criança ia morrer. Davi não ia morrer e o pecado estava perdoado. Quero deixar bem claro para você que essa criança aqui, ela não está assumindo a culpa de Davi. Esta criança está colhendo as consequências do pecado do pai. Assumir a culpa é uma coisa, as consequências é outra coisa. Então você precisa entender isso aqui com muita clareza no padrão de justiça de Deus. Então Davi está colhendo consequências dentro da sua casa, pelo pecado que ele cometeu, pelo pecado que estava oculto, que agora veio à tona. Adultério, uma criança nasce como fruto desse adultério, e a morte do esposo de Batseba, Urias. Então observe, Davi buscou a Deus. Diz o texto que ele entrou em jejum. Verso 16 assim: e observou rigoroso jejum. Recolheu-se para dentro de casa e prostrou-se o seu rosto em terra. E no final do verso 17 diz: não quis comer nada. Então, enquanto havia esperança da criança não morrer, enquanto havia esperança, enquanto havia alguma solução para aquele problema, Davi buscou a Deus, jejuou, entrou para o seu quarto mais íntimo, prostrou o seu rosto em terra e não comeu nada. Jejum, buscou a Deus, intimidade, consagração e clamor. Davi fez o que toda pessoa que teme a Deus, que conhece a Deus, precisa aprender a fazer. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, nos momentos de crise,
Esse é o caminho de quem teme a Deus. Mesmo estando em pecado, mesmo sabendo do seu pecado, Davi não deixou de temer a Deus. Davi não se esqueceu de como era buscar a presença de Deus. Davi não se esqueceu de como era jejuar. Davi não se esqueceu de como era entrar no local em intimidade com Deus. Davi não se esqueceu de como era curvar-se, dobrar-se, colocar o rosto em terra, chorar, clamar, se arrepender e buscar a presença de Deus. Davi não abriu mão do que era um jejum de consagração e de sacrifício na presença de Deus. Isso mostra, querido, que nós não podemos abrir mão do que nós aprendemos na palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, seja qual for o problema, qual for a situação, seja qual for a crise, seja qual for o mal que esteja assolando a terra, a nação, o país, a quem quer que seja, não podemos abrir mão. Nós somos o povo, querido, nós somos o povo de Deus na terra, nós somos os conhecedores da Bíblia, nós somos as únicas pessoas que não podem desesperar, que não podem fraquejar, que não podem recuar, que não podem retroceder. Nós somos essas pessoas, não porque nós somos tão iluminados, tão especiais, tão super crentes, não, é porque nós conhecemos a palavra. Então, a Bíblia diz que há tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Nós vivemos debaixo do sol e tudo tem o seu tempo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir, e tempo até de, em quarentena, em casa, no formato família, no aconchego do lar, tempo de orar, tempo de buscar, tempo de entrar na presença de Deus, tempo de jejum, tempo de oração, tempo de colocar o rosto em terra, tempo de humilhação, tempo de se voltar para Deus. Davi se voltou inteiramente para Deus. Ele falou para Natan, ele confessou para Natan, ele não escondeu o pecado dele. Eu faço aqui uma justiça a Davi sempre que falo desse texto. Davi, como rei de Israel, ele poderia ter mandado prender o profeta por calúnia e difamação. Ele podia ter dito que o profeta estava mentindo, o acusando de algo que ele não fez. Davi poderia ter subornado o profeta, ou tentado subornar o profeta. Davi poderia ter mandado prender, colocar o profeta Natan no exílio, encarcerar o profeta em alguma caverna bem distante de Jerusalém. Contudo, ele não fez isso. Ele não fez isso. Assumiu o seu erro, ele assumiu o seu pecado. E uma das peças literárias mais lindas a respeito desse pecado de Davi, não vou ler agora, mas eu convido você a ler depois com calma, é o Salmo 51. O Salmo 51 é o Salmo de Davi, é o Salmo da confissão, é o Salmo do coração quebrantado, o Salmo do coração contrito, é o Salmo do arrependimento, é o Salmo onde ele se rasga diante de Deus, ao ponto de pedir que apenas duas coisas Deus não retirasse dele por causa do pecado dele: a alegria da salvação e a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo e a alegria da salvação. Ele pediu para que Deus não tirasse dele. Portanto, voltando agora para o texto, eu quero chamar a sua atenção que após 7 dias, a criança morreu. Diz o verso 19. A criança morreu. Diz o verso 18, né? Ao 7º dia, a criança morreu. E diz o texto no verso 19 que os céus estavam conversando ali. Opa, a criança morreu, como é que nós vamos contar para o Davi? Como é que nós vamos contar para o nosso rei? Como é que nós vamos contar para Davi que a criança morreu? Ele está aí buscando a Deus, clamando, chorando, jejuando, no lugar de intimidade, com o rosto em terra, quebrantado. Como é que nós vamos contar? Porém, Davi desconfiou daquela conversa dos servos e perguntou: escuta aqui, a criança morreu? Perguntou ao seu servo, metade do verso 19. E aí o servo disse: morreu, a criança morreu. E eles responderam: morreu, Davi. Morreu, a criança morreu. A criança morreu. O que Davi objetivava era a cura da criança, o milagre, a recuperação da criança, salvar a criança da morte.
Contudo, isso não aconteceu. Contudo, isso não aconteceu. E agora vem o pós, após a doença, após a enfermidade, após a crise, após o problema. Agora vem o posterior. E aqui nós vamos aprender com Davi como a gente viver depois da dor, depois do problema, depois da crise, depois da doença. Como é que a gente vai se comportar? Como é que nós vamos nos portar? Eu quero chamar a sua atenção, especialmente para o verso 20. Diz o texto no verso 20, eu vou ler o versículo todo. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes e, entrando na casa do Senhor, adorou. Depois veio à sua casa e pediu o que comer, e lhe deram, e ele comeu. Observe, querido, o versículo 20. Davi não é super-homem, Davi não é super-crente, Davi não é super-rei, Davi é humano, Davi é pai. É um comportamento de quem teme a Deus. É um comportamento de quem sabe que Deus tem nas mãos o controle da vida e da morte. É um comportamento de quem sabe que Deus é soberano. É um comportamento de quem sabe que Deus é pastor dele e nada vai faltar. E aí a primeira coisa que ele faz, querido, é se levantar. Sair daquela posição que ele estava, ajoelhado, quebrantado, contrito, e levantou a fronte. Após se levantar, diz o texto, que ele tomou banho, lavou-se. Já estava ali em torno de 7 dias entre a doença da criança e a morte. Depois ele ungiu-se. A alegria volta. O azeite da unção reflete a alegria. Essa unção é a presença do Espírito Santo. Limpou-se da sujeira, ele limpou-se de toda a sujeira do pecado. Depois diz o texto que Davi vestiu roupas limpas, trocou de roupa, roupas novas, roupas limpas. Depois ele entrou na tenda. Aqui não temos o templo ainda, o templo de Salomão vai vir depois. Ele entra na tenda que ele construiu para colocar a arca em Jerusalém, quando trouxe da casa de Obed-Edom. Então ele entra na tenda e ele adora o Senhor. Depois ele vai para casa, andando, cabeça erguida, com veste limpa, ungido, com alegria. Depois de adorar o Senhor, adorou, louvou a Deus, agradeceu a Deus, atribuiu a Deus a soberania dele. Deve ter com certeza orado: Senhor, a criança nasceu por dádiva tua, e o Senhor levou. E por fim vai para casa e come, se alimenta, vai cuidar do físico, vai cuidar da parte física. Então aqui envolve, querido, as áreas da nossa vida. Aqui você tem a parte física, a parte emocional, a parte espiritual e a parte de relacionamento, de sociabilidade. Davi restaura tudo. Vai para casa, se relaciona com os seus, cuida do físico, come, cuida do espiritual, vai para o templo e adora, vai para a tenda e adora a Deus, se levanta, toma banho, cuida do corpo físico, emocionalmente se ergue e declara para mim e para você: página virada. Encerrou-se uma etapa e começou outra. O fim de um período, o fim de uma jornada e o começo de outra. Por isso, querido, que o sábio Salomão, filho de Davi, escreve em Eclesiastes que há tempo determinado para todo propósito. Então você precisa diferenciar os tempos, as estações, você precisa separar as coisas. Qual o tempo agora? É de levantar, é de se limpar, trocar de roupa, colocar alegria, voltar para a casa do Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para nós concluirmos isso aqui. Quando os servos de Davi percebem que ele está diferente, perguntaram para ele assim: o que o senhor fez? Verso 21. O que é isso que o senhor fez? Agora há pouco o senhor estava chorando, agora há pouco o senhor estava jejuando, agora há pouco o senhor estava com o rosto em terra, agora há pouco o senhor estava pranteando, agora há pouco o senhor estava
contrito de coração, e agora o senhor se levantou, tomou banho, trocou de roupa, se ungiu e foi na tenda adorar, e agora está querendo comida? O que o senhor fez, afinal de contas? Que comportamento é esse? Aí Davi responde, querido, no verso 21. Respondeu Davi, verso 22. Quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia, quem sabe se o Senhor não se compadece de mim, de novo, e essa criança viva? Então era essa a minha expectativa. Aí ele continua no verso 23. Todavia, agora que ela morreu, a criança morreu, porque ainda eu vou jejuar? Poderei eu fazer a criança voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Aqui Davi, querido, tem uma lição para nos dar nessa noite, nessa ocasião. Enquanto havia esperança, enquanto havia solução, eu orei, eu busquei a Deus. Mas Deus, na sua soberania, não quis me ouvir, levou a criança. Não adianta agora eu jejuar, não adianta agora eu chorar. Eu não vou trazê-la de volta. Pelo contrário, eu tenho esperança de um dia encontrar com ela na eternidade. É aqui a visão do seio de Abraão, a paternidade é de Deus. Davi diz, quem sabe um dia eu encontro com ela na eternidade. Então, querido, eu quero chamar a nossa atenção para isso, para a gente poder entender os tempos que a gente está vivendo, os tempos que a gente está encarando todas essas situações. Por quê, queridos? Porque se você ler comigo agora, no versículo 24, diz o texto, então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou, deitou-se com ela, e ela teve um filho. E aquele filho recebeu o nome de Salomão. E diz o texto final, aqui, no final do verso 24, e o Senhor amou a Salomão. Deus tirou, Deus deu. Deus trouxe o sofrimento, Deus permitiu a dor, Deus permitiu a perda, Deus permitiu o clamor, Deus permitiu toda aquela situação. Agora Deus restitui, agora Deus restaura, dá um outro filho, e esse filho vai ser o sucessor de Davi, vai ser o rei de Israel em substituição ao seu pai. É isso que eu quero chamar a sua atenção, querido. Não podemos ficar apegados ao passado, ao que está agora, a dor, a dificuldade, ao problema, a luta. Não podemos de forma nenhuma, querido, nos prender mentalmente, emocionalmente, nem fisicamente, nem espiritualmente a nenhum problema. Porque Deus é um Deus que surpreende, é um Deus que muda as estações, muda as circunstâncias, altera tudo e dá a Davi um presente maravilhoso. Se Davi foi o rei que unificou Israel, que trouxe unidade para a nação, que uniu as tribos, Salomão foi o homem que governou com sabedoria, o homem mais sábio que já pisou na terra. O período do reino mais esplendoroso, mais rico, mais majestoso. Ele compôs cânticos, provérbios. Ele foi um exímio homem representando ali a presença de Deus em Israel. É o homem que substitui Davi. Então eu quero chamar a sua atenção para o novo de Deus. Deus vai te surpreender. Deus vai surpreender a gente. Após passar essa crise toda, virão as surpresas de Deus, virão as novidades de Deus. Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar, caminhos novos vão abrir, portas vão abrir, oportunidade de emprego vai abrir. As empresas estão falando, mas outras empresas vão abrir, demitir, mas pessoas vão ser contratadas, recontratadas. Novas situações vão acontecer, não só no seu nível pessoal, familiar, como a nível de cidade e de nação. As páginas vão se virando, a página está virando, vai virar, e Deus vai nos surpreender nesse tempo. Eu creio nisso. Se você crê, eu quero convidar novamente o pastor Gago para retornar aqui, para ainda uma canção, ou parte de uma canção, e nós vamos adorar o Senhor, e em seguida nós vamos orar pela sua vida, abençoar a sua vida e ministrar sobre a sua vida. Aleluia. Abra os seus lábios. Glorifique ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, juntamente comigo.
desta noite, firmado na tua palavra. Amém. Assim, Pai, como tu deste a Davi uma resolução, uma solução, e ele se levantou, a tua soberania reinou ali naquela situação, e o teu servo se levantou de forma diferente. Em nenhum momento ele blasfemou, em nenhum momento ele murmurou. Pai, dá-nos nesse tempo, Pai, esse entendimento, essa compreensão, que nós possamos em todo o tempo glorificar o teu nome, em quaisquer situações, honrar a ti, Senhor, orar a ti, clamar a ti, tributar a ti, louvor, honra e glória, Pai. E nesta data, nesse tempo, Pai, nessa ocasião, surpreenda-nos, como surpreendeste a Davi, dando a ele um filho chamado Salomão, a quem tu amaste. Surpreenda-nos nesse tempo, Pai. Que as tuas surpresas sejam maravilhosas sobre a vida de todos os teus filhos e filhas, e que o novo do Senhor, que as novidades do Senhor venham sobre nossas vidas nesse tempo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Eu quero convidar você agora para receber a bênção dos apóstolos. Meu amado irmão, minha amada irmã, e agora fique com você, permaneça com você em todo o tempo o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações e a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. 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 Glória a Deus.